Canal 616. Agora para a parte profissional. Vocês são professores, mas também ao mesmo tempo vocês já têm alguma integração com o mercado, né? O Rafael trabalha hoje atualmente é na Vertigo, né, com o American Vampire, junto com o Santolô, que já fez alguns trabalhos para a Marvel. A gente tem alguns desenhos aqui para mostrar para vocês em vídeo que ele já fez na Marvel. Acho que o Wolverine Rampage, que lembra até um pouco o traço dele que tem aqui, né? Um quadrinho que está em preto e branco, com algum tipo de ilustração muito mais parecida com o que eu vi no mundo urbano. E também acho que fez uma minissérie, que foi a Legião Letal na Marvel. Foi 3 edições do Reinado Sombrio. E o traço dele lembra um pouco mais o comics que a gente vê na Marvel, né? Mais trabalhado. E acho que o último dele foi uma edição de 8 páginas da Necrosha, que aí ele pegou um estilo totalmente diferente também. Acho que ele fez até coloriu tudo. Aí a curiosidade que bateu, o Santo Louco não está aqui, mas uma pergunta geral para vocês. O que leva à variação desse traço? É uma exigência às vezes de editor, ou é parte de vocês achar que essa história combina com esse perfil? Como é que é essa parte dessa montagem? Lembrando que vocês praticamente fogem bastante, né? O Santo Louco foge bastante do que era convencional antigamente na Marvel. A Marvel sempre tinha aquela coisa de diretriz até os anos 90. Não, tenta seguir o padrão Jim Lee antes, tenta seguir o padrão Kubert, tenta seguir isso. Atualmente, graças a Deus, ela tem tentado divergir muito, né? Ela tem deixado a arte ser feita pelo próprio artista, né? E tem soltado muito os braços dele. Então, fala isso, como é que vem a escolha de uma arte para uma história? Eu não posso falar por ele, né? Uhum. Mas eu acredito que ele pensa parecido comigo. Que sim, é a ideia de tu achar o melhor... a melhor maneira de contar aquela história. Então, se tu vai contar uma história infantil, tu não pode usar o mesmo traço que tu usa no traço dos Mortos-Vivos, por exemplo, entende? É um estilo que funciona dentro desse tipo de história e é um estilo que o Matheus também acaba usando. Existe também muito a ideia de experimentação do próprio artista. Às vezes, é aquilo. O American Vampire, por exemplo, tem uma parte toda que usa aguada. Eu nunca tinha feito aguada em quadrinhos. Foi uma arriscada, assim. Vamos tentar, o que acontece, vamos ver se fica diferente. Eu acabei gostando. Então hoje é uma coisa que eu assumo como quase uma identidade do meu trabalho. Eu não uso em tudo, mas faz parte do meu trabalho, do ícone que o meu trabalho representa. Uma questão de variação de estilo bastante forte é do NSP mais 50. Isso é o trabalho que Maurício... Quem é que participou daqui da escola? Maurício escolheu uma série de artistas, né, um MSP mais 50, para dar o traço. Esse aqui é o interessante, dar o que o pessoal faria com os personagens que ele criou, né? E aí, quem foi da escola que participou desse trabalho? Eu não cheguei a pegar... Da escola eu e o Matheus, né? O Matheus O Edu é agregado. Special Guest. Tem a ver um pouco essa parte de estilo com... Aí vem um outro detalhe, né? A pressão de uma editora maior. Então você, o Matheus, quem mais aqui já fez trabalho para Marvel e DC? Os outros... Isso aí, acho que da escola somos só nós mesmo. A minha namorada, a Cris, ela faz trabalho de colorização pra Marvel, né? Isso, Casa Nova com Matt Fraction, né? Que é o... Acho que é Selo Icon na Marvel? Selo Icon. É, o ela Selo já fez Icon... outras coisas, já fez... Então, existe essa questão do prazo. Aí, e o que talvez é o que deixe mais apertado, irrite talvez mais o artista, né? Que o artista tem que funcionar na medida do que ele está sentindo no momento. Então, também tem isso a ver, o estilo, no caso quando você vai trabalhar com uma editora maior, que tem a questão do prazo, também muda com isso, ou não? Sim, muda diretamente. O tempo que tu tem para fazer influencia diretamente na maneira como tu faz o trabalho, certamente. O Matheus, por exemplo, quando ele fez esse trabalho
do Necrosha, Uhum. ele fez uma arte que era trabalhosíssima de Não, fazer. é excelente. Excelente. Ele comentou que ele tinha feito, testado, mas o trabalho que deu ele não... Não, ele não tinha a menor ideia. E ele teve, acho que 1 mês pra fazer 8 páginas, que é uma coisa muito dilatada se o cara, por exemplo, o normal é o cara fazer uma edição inteira em 1 mês. Ele fez 8 páginas. Mas por quê? Porque ele tinha todo um acabamento a lápis, de sombreados, depois ele fez toda a cor. Era trabalhosíssimo, ele não ficou de preguiça, assim, ele realmente ficou trabalhando. Então, mas faz uma diferença pro leitor, né? É uma coisa que o cara olha e ele vê que não é comum, é fora do convencional. Então, dentro de um livro daqueles, em que a arte, se não me engano, era uma coisa mais tradicional, a história dele chama muita atenção. O Necrosha, pelo que eu entendi, não chega a ser feito o Wolverine Rampage, que o Rampage você vê artistas assim, que não estaria nunca numa revista principal da Marvel, né? O Wolverine, eles deixaram um livro pro Wolverine ser feito do jeito que o pessoal queria, deu a entender isso, pelo menos. Mas tinha alguns artistas que variavam um pouco do normal. Acho que foi para cada história do Necrosha, que ainda é inédito aqui no Brasil essa história ainda, né? Mas deve estar saindo até o ano que vem, até o começo do ano que vem, ela deve estar o traço do Santo Lucas pela primeira vez publicado aqui pela Marvel. Lançou-se na Marvel um tempo atrás, já está no 2º volume, o Strange Tales, né, que é digamos assim, uma versão do SP+50 para a Marvel, né? Eles dão para artistas que não são exclusivos da Marvel, fogem bastante ao estilo comics de ser, e o que eles fariam, né? Tanto de termo de roteiro quanto de termo de traço para cada um. Isso, digamos assim, há um tempo atrás, eu acho que nunca seria arriscado. Isso é uma coisa que o Quesada vem feito de buscar artista internacional, estilo europeu, cada vez mais gente de fora para a Marvel. O próprio traço do Quesada é um pouco diferente do convencional. Não saberia dizer na Marvel, mas na DC isso foi feito há algum tempo atrás, sim, que foi o Bizarro Comics, que é uma ideia muito parecida. Então, chamar artistas indie pra fazer suas versões dos quadrinhos da DC, né? Isso, eu acho que a Marvel acabou fazendo igual assim. E aí eu quis dizer o seguinte, essa abertura que a DC vem dando com a Marvel, de começar a pegar esse tipo de traço e mostrar um público que não é um público que geralmente compraria isso, que geralmente não teria acesso a isso. Como é que vocês veem isso pra você? Como é que você enxerga isso? Essa popularização do que antes estava tão fechado. Eu acho bom, a princípio, né? Tipo, a princípio não, eu digo, em termos gerais eu acho muito bom. Populariza quadrinhos que o pessoal que consome Marvel raramente conhece. Eu quando consumia, hoje em dia eu raramente consumo quadrinhos, mas quando eu lia Marvel, eu lia DC, era mais novo, aprendendo a desenhar, eu nem sabia que existia, por exemplo, Chris Ware, que é autor independente. Então eu tive que meio que galgar algumas coisas, né, e descobrindo quadrinhos que não faziam parte do meu... não chegavam no Brasil, não faziam parte do tipo de quadrinho que eu consumia. Eu consumia Jim Lee, eu consumia Mark Silvestre, esses caras. Então eu achava que isso era quadrinhos. Depois eu descobri que existia uma gama gigante de outros tipos de quadrinhos. Então a Marvel ela é uma janela muito grande. E apresentar esse tipo de autor, como o Grampa, como... acho que o próprio Chris Ware fez coisas, sei lá, a Becky Cloonan, o Edu mesmo fez um Strange Tales. Pra um público consumidor de Marvel, claro, provavelmente não vai agradar todo mundo, mas vai chegar nessas pessoas. Então as pessoas vão, ok, conheço fulano, conheço o Chris Ware agora, eu posso até não gostar, mas agora eu tenho acesso ao material dele com mais facilidade. Então eu acho bacana isso da parte da Marvel, da parte da DC, então essa iniciativa toda é muito boa. Eu acho que outro aspecto de por que isso está acontecendo é porque a gente está vivendo uma era, depois dos anos 2000, eu acho que o roteiro está começando a ser mais valorizado do que a arte. Diferente dos anos 90. Voltou a ser. Então, e a verdade é que essa batida mais independente, né, o indie mesmo, tem roteiros muito pirados, muito legais. Então, isso dá uma renovada nessa cena de super-heróis que tava meio batida já dos quadrinhos do Chris Claremont e tal, que escreveu 1200 anos de X-Men, né? Então, acho que deu acendeu um pouco essa novidade nos quadrinhos da Marvel.